Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje eu quero trazer para vocês um olhar diferente sobre autocuidado. Já fiz muita... Oi, Lisa, obrigada por estar aqui. Eu já fiz muitas lives sobre esse tema de autocuidado, mas hoje eu resolvi trazer uma abordagem diferente para esse tema. Porque muitas vezes nós falamos, é importante ter o autocuidado, praticar esse autocuidado, mas por que será mesmo que é importante? E aí nada melhor de trazer para vocês como uma forma de justificar por que o autocuidado é importante e principalmente quando nós olhamos para essa questão de transformações biológicas. Então hoje eu quero trazer isso para vocês. Vou trazer alguns estudos também que tem um tema, porque assim eu acho que não tem como nós fugirmos desse autocuidado e como que existe essa comunicação entre corpo, mente, do corpo como um todo. Então há muito tempo atrás se falava do autocuidado, mas falava em que sentido? Nós pensávamos, né, naquela época as pessoas estavam pensando sobre isso, que era o quê? Existia essa diferença. Tinha uma diferença entre a mente, que a mente era a mente, e o corpo seria o corpo. E seriam coisas diferentes e que a gente não precisava pensar nessa ligação entre os dois. Entre as emoções, se influenciar ou não, se poderia influenciar nossos hormônios, o que poderia trazer para o nosso corpo. Só que essa bifurcação causava o quê? Por muito tempo, as pessoas acreditavam que o cuidar era somente ligado à parte cirúrgica, a parte farmacológica, e as pessoas só falavam sobre isso. O cuidado é isso. Quando pensava no autocuidado, já pensava como algo superficial, como algo que seria um luxo. Se eu preciso trabalhar o autocuidado, então isso é um luxo, não vou fazer isso agora, não é o momento. Mas não, hoje nós sabemos que eles se comunicam sim, e a gente precisa dessa ligação em equilíbrio. E aí, como que seria uma forma de falar para vocês, para começar a explicar, já que eu falei no começo que eu ia trazer da forma biológica por que é importante essa comunicação e por que é importante o autocuidado. E quando nós pensamos que eu já vou começar por um tema que nos últimos tempos as pessoas estão falando muito, que é essa comunicação entre o nosso cérebro e o nosso intestino, esse eixo, né, entre cérebro e intestino. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui já ouviram falar, né, que o intestino é o segundo cérebro, ou já tem até estudos falando que é o primeiro cérebro, e existe vias de comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então aí vem a importância de você comer bem, de você ter nutrientes adequados no seu corpo, porque se eu estou cuidando do meu intestino, vocês acham que isso pode interferir nas emoções? Pode sim. Nós precisamos cuidar bem. O nosso intestino, ele é um ambiente que tem trilhões de micro-organismos e eles precisam ser alimentados de uma forma correta. Você já comeu alguma coisa que te deixou às vezes mais acelerado porque mexeu com seu cérebro? Por exemplo, cafeína, chocolate. Tem muitas pessoas, principalmente, que são mais sensíveis. Eu, por exemplo, nem tomo mais café, meu corpo é muito sensível. Então, se eu tô ali tomando, eu já sinto mais agitação, parece que vai me dar uma crise de ansiedade. Então, existe essa ligação. Da mesma forma que vem, né, essa ligação é bidirecional. O nosso cérebro também. Então, se você pensa em alguma coisa que tá te deixando ansioso, que você tá pensando, o que será que eu vou fazer tal dia? Você acha que você também não tem aquele mal-estar, aquele frio na barriga? Alguém aqui já sentiu aquele parecendo uma borboleta, né, aqui no estômago? Porque está ligado, é as suas emoções também controlando. Então, o nosso intestino é um órgão para digestão, mas também existe essa parte emocional. Então, isso também, cuidar do seu intestino, quando as pessoas falam, nós somos o que comemos. Agora vocês entendem por que eles estão falando dessa forma? Por isso, é importante também ter esse autocuidado com o nosso intestino.
essa ligação existe e nós precisamos pensar nela sim e se cuidar. Agora, outra área que eu vou falar para vocês sobre a importância do autocuidado, o que pode trazer para o seu corpo, é a atividade física. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de praticar atividade física. Não tenho muito essa opção de falar, não vou fazer. Nós precisamos sim fazer atividade física, mas muitas pessoas falam da atividade física pensando que é importante fazer, reduz o estresse, faz bem para sua aparência, você vai ficar bem, autoestima. Mas o que mais que a gente pode pensar? Talvez seja de uma forma de convencer você que não saiu ainda para fazer atividade física, que tá com preguiça, que em Brasília tá um friozinho. Eu já fiz a minha hoje, já tô ok, liberada. Mas além disso tudo, porque nós sabemos que a atividade física ela tem essa ligação neuroendócrina profunda, mas o que tem além? Então vamos pensar aqui comigo, Eu fiquei pensando qual forma que eu poderia trazer para vocês esse tema, como ficaria fácil de vocês entenderem que não é só vai fazer atividade física e pronto, mas por que nós precisamos também. Então quando nós pensamos lá antigamente, lá no tempo das cavernas, muito tempo, o que acontecia? Por exemplo, os homens da caverna, eles tinham, o mecanismo de lutar ou fugir. E aí, quando nós entramos nessa de lutar e fugir de uma situação, eles passavam por um estresse emocional, o que eu vou fazer, mas também tinha a parte de entrar num nível de atividade física intenso. O corpo deles estava gastando uma caloria, precisava ter ação para aquele momento. Então, eles tinham o estresse que mexia ali com a parte emocional, mas eles também levavam o corpo deles a desenvolver algo muito impactante, que é a atividade física também naquele momento. Então, se eles faziam isso, eles já gastavam tudo, eles tinham estresse, colocavam o seu corpo em ação e depois vinha um momento de relaxamento. Não é bom quando você faz atividade física, que você relaxa, que passa e aí você fala, pronto, olha só como aquela sensação de bem-estar. Então eles faziam isso. Agora, hoje, nos tempos modernos, como que é o nosso tipo de estresse? Maioria das pessoas, Pode ser que as pessoas também passem pelo que os outros estavam passando naquela época, pode. Mas vamos pensar aqui no tempo moderno. O que é caracterizado como algo estressante? Você passou por um estresse, por exemplo, no trânsito. Você abriu aqui, abri minha caixa de e-mails e vi que um e-mail difícil, que eu não sei como resolver, como eu vou responder? Pronto, elevou o corpo lá no estresse. E aí você passou pelo estresse, e aí eu já falei muito para vocês aqui sobre o hormônio, do estresse, o cortisol elevou, a adrenalina elevou, que vai fazer o nosso coração ter aquela taquicardia, o corpo acelerar. E aí eu levei. Só que você tá sentado aqui vendo o e-mail, não fiz uma atividade física depois, não levei o meu corpo a um estresse, um estresse físico grande. Estava no trânsito, estava ali no seu carro, passou pelo estresse, ficou aquilo ali, subiu o cortisol, a adrenalina, mas depois eu fui para fazer outra coisa. Então, lembra do exemplo? Eles estavam em uma situação que aumentava o estresse, faziam atividade física intensa e depois relaxava. E agora nós não. A maioria das pessoas fazem o quê? Passam por um estresse, eleva cortisol e adrenalina e depois fica ali. Só que você fica tranquilo, Acha que tá tranquilo, mas e o seu corpo, que foi estimulado a essas substâncias? Ele vai ficar em uma hipervigilância, ele vai ficar em alerta. Sabe quando parece que o seu corpo, não relaxa, parece que eu tô sempre tensa, você sente que seu ombro tá lá em cima, depois você fala, nossa, nem percebi que eu tava tão tensa, porque você está passando por situações que tá mexendo com o seu corpo e você não está fazendo algo a mais para impulsionar ele para depois vir o relaxamento. Agora, será que ficou mais fácil de convencer vocês da importância de ter esse autocuidado, de fazer atividade física? Muito importante. Agora, outra área que também nós precisamos pensar nessa questão do autocuidado. Quando nós pensamos em investimentos, em roupas. Roupa você não é só para poder cobrir ali de forma passiva o seu corpo, para você não mostrar demais. Não. O que tem por trás disso?
Você sabia, né, que as roupas é uma forma de boa noite, que é uma forma de você também se comunicar, de como você está? Já pensou em alguma cor? A psicologia também fala disso, né, das cores, das roupas, da importância de você estar feliz. Você colocar uma roupa que vai refletir isso. Agora, se você, né, já está ali triste, você vai colocar uma roupa, uma cor que pode te deixar triste, isso vai te ajudar ou não? E aquela forma de se comunicar também, né, de forma social, o que você quer passar para as pessoas? Isso também é um autocuidado, é o cuidado ali que você tem com a forma que você quer se expressar, o que você está expressando? É exatamente o que você quer ou não? Tá? Mais um perfil mais relaxado, um perfil mais que não tem de rebeldia. O que é que você está passando? E eu achei tão interessante que quando eu estava pensando o que eu ia falar para vocês sobre esse tema, gente, eu estudo bastante, tá? Para falar aqui com vocês. E aí eu estava olhando, né, pesquisando alguns estudos sobre isso, e eu achei tão interessante. Teve um estudo, se não me engano, em 2012, o que eles pegaram? Eles pegaram 2 grupos e colocaram dentro de um laboratório. E aí eles pegaram jalecos, né? Lá, acho que eles falavam como bata, se não me engano. E aí estava no laboratório, um ambiente, né, de saúde, e eles colocaram 2 grupos. Em um grupo eram os mesmos jalecos, as mesmas batas ali para os 2 grupos. Só que em um grupo tinha escrito bata de médico e no outro grupo estava bata de pintor. E aí você chega em um laboratório, né, voltado para a saúde, e você precisa de uma informação. Os 2 estão com a mesma roupa, mas quando você vê aquele pequeno detalhe, quem é que você vai procurar? Você vai procurar o médico. Você vai pensar, né, o pintor, ele está aqui, o trabalho dele também é importante, mas ele pode estar fazendo algum reparo, alguma coisa aqui no laboratório, mas para eu pedir informação, vou procurar quem? Eu vou ali falar com o médico. E olha só, e era automático que isso ia acontecendo. Então é importante, esse autocuidado também é importante? Sim. E aí outra coisa também que eu vi e que eu achei bem interessante foi essa questão da como que influencia o nosso sistema, né, de predisposição para um outro estudo que eu estava vendo. Nesse estudo, eles pegaram as mesmas pessoas e colocaram essas pessoas primeiro com roupas da Cruz Vermelha. E aí essas pessoas colocaram e ficaram, né, tá, preste atenção, veja o que você quer fazer. Eles estavam estudando muito a parte neurológica, né, o que é, como que seu corpo está reagindo com essa roupa. Ok. Depois eles tiraram essa roupa e colocaram uniformes militares nessas pessoas. E quando eles colocaram esses uniformes militares, perguntaram, observa também como você vai se sentir, que resposta que seu corpo vai dar. E aí, ao final, eles chamaram essas pessoas e perguntaram, tá, como que você se sentiu com cada roupa? E aí as pessoas falaram que, olha, quando eu coloquei a roupa da Cruz Vermelha, eu tive mais empatia, eu queria cuidar, eu queria proteger, eu queria de alguma forma ajudar as pessoas. Ah, e quando você colocou o uniforme militar, como você se sentiu? Também senti que eu queria ajudar, mas aí parece que eu já estava mais pronto para a ação, para o combate. Como que eu vou precisar agir? Então, olha a diferença. Um era mais o acolhimento, ali, o cuidado, e os militares, ação. As mesmas pessoas, a pessoa não mudou sua personalidade nem nada, mudou somente a roupa. E olha a diferença. Então, isso também é um autocuidado? Precisamos também pensar nessas coisas? Sim. E aí, o que mais que eu trouxe para vocês, né? Que estudei tanta coisa legal, gente, sobre esse tema para poder mostrar para vocês a importância que é o autocuidado. Não só chegar e falar assim, vamos praticar autocuidado e pronto, trazer essa visão diferente. E aí, quando nós pensamos em autocuidado, é claro que eu não posso esquecer dessa parte do autocuidado, que é o toque, né? Quem conhece aí meu trabalho, alguma das técnicas que eu trabalho envolve muito essa parte do toque. E o toque, a nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. Então, será que ela é importante? E que tipo de toque que você está tendo acesso? Se é um toque, se o toque vai me ajudar a acalmar, porque nós temos sim essa ligação da pele com o nosso sistema nervoso autônomo, que vai fazer ou acelerar, dependendo do tipo do toque, se fizer mal,
ou se é um toque bom, um abraço bom, aquele acolhimento, uma técnica que vai tocar especificamente na pele, nas células que precisam ser estimuladas para te acalmar. Então, olha a importância também desse autocuidado por meio de técnicas assim, né? Tem as que eu trabalho, tem a reflexologia, que também é outra técnica muito importante e é outra forma de você se cuidar. E agora você entende por quê. Nós temos células que fazem comunicação com o nosso cérebro, que vai estimular ou acalmar. Por isso, não é nada, ai, fora do mundo, meu Deus, coisa mística, como é que aconteceu isso? Não, é o nosso corpo, é ciência, são estudos e que trazem os benefícios. Outra forma também, que é uma área que eu gosto muito, hoje também eu fiz já uma live sobre esse tema, que é a aromaterapia. Quem sente cheiro aí e às vezes lembra de alguma casa, tipo o cheirinho de casa de vó, todo mundo gosta de cheirinho de casa de vó, daquele sente de acolhimento, né? Então, qual outro cheiro que é bom pra você? Tem um cheiro que às vezes eu tô falando que é bom pra mim, mas pra você não é. Tem algumas coisas que foram ruins. Mas por que que os cheiros às vezes associam tanto? O nosso sistema olfativo tem a comunicação com o nosso sistema límbico, uma comunicação direta, então influencia sim as emoções. Por isso a aromaterapia é tão importante. Por isso a aromaterapia tem resultados maravilhosos, maravilhosos também para essa parte do estresse e também vai ajudar nessa questão do nosso sistema, do nosso autocuidado. E trouxe para vocês também agora uma curiosidade que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa linha de estudos. Nós temos, eles pensam, né, que nós temos da parte da psicologia também. Nós temos 3 tipos de sistemas, né? Eles olham muito esses 3 tipos de sistema. E aí, como que funciona esses 3 tipos de sistema e a importância de manter esse sistema em equilíbrio. Então, o primeiro sistema que eles falam lá é o sistema de ameaça e proteção. E aí, quando nós pensamos nesses sistemas, né, motivacionais, e quando eu falo para vocês esse primeiro de ameaça e proteção, o que vem na cabeça de vocês? O que é? É quando nós sofremos algo. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Quando nós pensamos em que, se você pensa que você está sofrendo uma ameaça, você precisa ser protegido, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Não, você vai entrar, o seu corpo vai ficar em alerta. Então você vai ter, de novo, cortisol, adrenalina, tudo ali ativado para você resolver. Só que esse sistema, ele é importante para o nosso corpo? Ele é um sistema de proteção? Sim, com certeza. De sobrevivência? É um sistema de sobrevivência. Então nós temos que tirar ele de cena, não vou ficar estressado. Não, ele é importante. Porque se você estiver numa situação que você precisa agir, ele tem que estar funcionando. Então ele faz parte desse que precisa estar em equilíbrio? Sim. Agora nós temos, né, o segundo sistema, que seria o sistema de impulso e de busca de recursos. Para que esse sistema é útil no meu corpo? É quando você quer alcançar os seus objetivos, é quando você quer buscar algo diferente para sua vida, é quando você precisa no sentido de consumir algo. E aí quando a gente pensa nisso, nesse sistema, qual que é essa moeda que vai ajudar nesse sistema? É uma substância chamada dopamina. A dopamina é o que te faz querer buscar, querer ir além, de você querer fazer algo diferente. Só que se esse sistema não está em equilíbrio, o que vai fazer com você? Provavelmente você vai entrar num consumismo que não é necessário. Você vai sempre precisar de estímulo. Eu só vou fazer isso se eu tiver esse estímulo. E aí você precisa, tem um livro tão bom que é chamado, acho que não sei se é Sociedade ligado em dopamina, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do livro. Mas a importância disso, que agora nós estamos sempre buscando algo para que nós seja uma forma, uma fuga de se sentir bem. Então esse sistema em excesso também é ruim? E se você não tiver esse sistema ativado, você vai ficar aí, apático, sem querer buscar, sem querer se conectar com outras pessoas. Então é importante que ele esteja em equilíbrio? Sim. E por último, nós temos o terceiro sistema, que é o sistema de tranquilização e afiliação. O próprio nome já diz, né? Bem sugestivo também. É aquele sistema que vai te acalmar,
É o sistema que é mais acolhedor, de proteção, de dar, receber. Então, ele é aquele que vai, estou me sentindo muito bem. Ele vai ser mediado pelas ocitocinas, endorfinas, que vão ajudar nesse bem-estar. Então, ele é importante? Também. Mas sem os outros, e se eu tiver só ele, também não vai dar certo. Então, o que a gente pode fazer para buscar? Ó, a quantidade de coisas que eu falei para vocês, que vocês podem estimular aí de diferente. Desses cuidados é importante? Sim. Então, esses sistemas precisam estar alinhados. Mas o que está acontecendo hoje, nos dias atuais? Nós temos dois sistemas que estão sendo superestimulados, que é o sistema de ameaça e proteção, o sistema de impulso e busca de recursos. Esses dois estão aí, ó, o tempo todo ativado, muito, muito ativado. E um outro sistema que precisa entrar aí para nos acalmar, para poder deixar a gente mais sereno, pezinho no chão, para poder pensar no que fazer. Ele está aqui, é o sistema de tranquilização e afiliação, ele está simplesmente atrofiado. Nós não estamos preocupados com isso. E agora, será que vocês entenderam que o autocuidado, qual que é o autocuidado de verdade e o que a gente precisa fazer para estimular essas áreas e o corpo estar bem? É fácil seguir tudo isso que eu falei? Não, mas é uma construção. E quando você começa a pegar o gosto e que você entende o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo, qual que é o mecanismo, não é só falar, tem que ter o autocuidado e pronto. Não, agora eu acho que ficou mais claro para vocês entenderem a real importância. Mas quando eu falei todas essas áreas, e aí você vai falar, mas tá, eu me cuidar, cuidar da minha pele, a parte da estética, isso é claro que é importante. Isso só não pode ser essa prioridade. Porque, em qual sentido? O seu corpo ele tem que estar bem por dentro. Porque isso vai refletir por fora e você vai fazer isso com uma forma leve. Não precisa ficar o tempo todo, eu tenho que ser magra, eu tenho que ter um corpo perfeito. E para ter esse corpo perfeito que você colocou aí na sua caixinha, é uma dieta muito rigorosa. Você começa a fazer milhares de procedimentos para não envelhecer, para não parecer sua idade. E aí, o autocuidado, que era para ser uma situação de bem-estar na sua vida, e você buscasse as coisas da estética, porque também é importante, eu também faço com certeza, isso não ser como um peso. Isso não ser um estresse diário de você se olhar no espelho e falar, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo. Mas é que isso seja também algo de bem-estar, de você estar bem com você mesmo, de você não se preocupar tanto o que o outro vai falar ou não. É o seu self, é você aí dentro mesmo estando bem. Porque aí quando começa a refletir por fora é outra coisa. Então, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por cada um que tiraram um tempinho, para quem chegou no final e quem não sabe como é que é minha rotina, que eu sempre deixo a live salva aqui no Instagram por 24 horas e aí amanhã eu coloco lá no canal do YouTube. Tem todas as lives que eu já fiz até hoje aqui no Instagram, então é só vocês clicarem aí no link da bio que vai direcionar vocês para lá. Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e que pratiquem aí esse autocuidado de uma forma diferente agora, para que isso não seja pesado e sim algo leve. Então, beijão para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.